Abraão, aqui está falando de Isaac, aqui está falando de Jacó, aqui está falando de todos os grandes homens que tiveram uma grande história com o Senhor, que está introduzido dentro das Escrituras Sagradas, desde Gênesis. Amém? Então, Deus fez uma promessa para todos esses homens, como está esta promessa sobre a nossa vida. Interessante é que eles morreram na fé, e não somente morreram na fé, mas morreram sem ter recebido essas promessas. Porque a promessa que Deus fez não é uma promessa terrena, não é uma promessa para este mundo presente, mas é o inverso disso. A promessa que Deus fez para a humanidade é a promessa do mundo vindouro. É uma promessa que ainda há de vir. Então, a maior promessa que nos foi dada através e mediante a morte do seu Filho Jesus Cristo é a vida eterna. Nós estamos falando aqui da vida eterna, da regeneração de todas as coisas e a vinda do reino de Deus e o estabelecimento deste reino junto com o homem nesse planeta regenerado. Essa é a promessa que nós estamos lendo aqui. A nova cidade. Primeira Epístola de João, capítulo 2, o versículo 25. Pode ler na sua casa. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa promessa, que é a vida eterna, é a promessa que está falando aqui dentro desse contexto. Morreram na fé, ou seja, permaneceram firme dentro da vontade de Deus, olhando para aquilo que foi prometido a eles e abraçando pela fé, entenderam que tudo que está no momento diante dos nossos olhos é passageiro. Entenderam que era peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros, nós sabemos que são pessoas que estão em lugar ou em pátria ou país que não é a sua habitação, que não é a sua cidade, que não é o seu país, porque pertence a outro país. Nós, servos de Deus, estamos neste momento peregrinando e somos forasteiros na terra. Por quê? Porque a nossa origem não é aqui. A nossa origem é céu. Você está entendendo isso? A nossa habitação não é aqui. A nossa habitação é o céu. Se você for para a segunda carta, capítulo 5 de 2 Coríntios, você vai lá ver Paulo, pelo Espírito de Deus, falando sobre o revestimento, o corpo espiritual, o tabernáculo novo. Nós vamos ser revestidos da nossa habitação. Que no momento nós estamos separados do Senhor, porque vivemos pela fé e não por vista. Por causa do corpo, nós estamos ainda no tabernáculo, corpo, mas ele segue dizendo, mas a gente não vê a hora, o momento de deixar este tabernáculo para estar com o Senhor, ou seja, o nosso espírito, a nossa alma, a parte material que vive para todo sempre, porque foi Deus que soprou dentro do homem. Então, nós somos eternos, a nossa alma e nosso espírito, que estão juntos as duas coisas, eterno. Então, nós quando deitamos por terra a matéria, nós tendemos, a visão é voltar para o Senhor, uma vez que nós vivemos uma vida aqui quando estivemos peregrinando, como estamos agora, fazendo a vontade de Deus. Então observe que eles tiveram essa visão pela fé. Então eles entenderam, a minha habitação não é terra, a minha habitação é céu, a minha pátria é céu. E Deus já preparou uma cidade para todos aqueles que entendem que é peregrino na terra. E nós somos hoje peregrino na terra por conta do pecado que entrou no mundo. Mas a princípio não era isso. O plano de Deus é que o homem vivesse eternamente na terra. E o plano de Deus continua sendo esse. Mas por causa do pecado, entrou o pecado, consequência do pecado, morte espiritual, física e morte eterna também. Deus enviou seu Filho para, através do seu Filho, trazer o mundo vindouro. Eu quero ler sobre isso. Lucas capítulo 20, o versículo 35 e 36, está escrito assim: mas os que forem havidos por dignos
de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos nem hão de casar, nem ser dado em casamento. Verso 36, porque já não podem mais morrer, pois